Vamos orar, irmãos. Temos irmãos que estão assistindo em casa e a gente vai orar e começar a nossa aula. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando hoje a tua palavra. E nós vamos estudar hoje, Pai querido, sobre a família, que foi a instituição que o Senhor criou lá no Éden. E nos ajuda, Pai, a entender tudo que vamos aprender hoje ser colocado em prática e nós sermos protegidos e proteger nossa família com o conhecimento da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, a lição 2, nós vamos começar agora a família e a educação dos filhos, né? E ele começa dizendo aqui que até bem pouco tempo, recentemente, não era difícil encontrar uma boa definição de família. Bastava a gente ir no dicionário, correr as letras do alfabeto e fixar-se no F, família. E ali estava bem definida. Aurélio Buarque de Holanda, em seu pequeno dicionário da língua portuguesa de 69, ele conceituou de maneira objetiva e clara o pai, a mãe e os filhos. E para que não pairasse dúvida quanto à unidade básica do lar, o linguista brasileiro complementa: pessoas do mesmo sangue, linhagem, e é um conceito exato de que não destoa da Bíblia Sagrada. Então, os engenheiros sociais desse século, eles ignorando a distinção natural dos gêneros gramaticais e desprezando Gênesis, buscam desconstruir o conceito tradicional de família, numa semiologia confusa e bizarra. Alegam que a união de pessoas do mesmo sexo também é família. Assim, basta morar sob o mesmo teto para se construir um lar. Quanto a mim, prefiro a sabedoria dos antigos chineses, que dizem: 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. Então, embora mudem a gramática, não conseguirão alterar uma letra sequer da palavra de Deus. O bem não será definido como mal, ou o mal não será classificado como bem. Aquilo que o Criador estabeleceu no princípio não será modificado. Por conseguinte, a família jamais deixará de ser conhecida por sua constituição fundamental: um homem, uma mulher e os filhos, advindos do relacionamento. O que passa disso é abominação aos olhos do Senhor. Então, nesse capítulo, nós vamos enfocar a família, a finalidade e a constituição. Essa palavra que ele falou é semiótica. Os irmãos buscaram saber o que significa? Semiologia. É o estudo das mudanças que a significação das palavras sofrem no espaço do tempo. Então, eles mudam o significado das palavras com o tempo. Então, o que eles estão fazendo agora é tentando mudar a explicação de família como algo diferente do que era antigamente. Hoje eles querem dizer que um homem com um homem forma uma família, uma mulher com mulher forma uma família, quando na verdade essa palavra família, ela é constituída por um homem, uma mulher e filhos. Ok? Então vamos estudar o que é família, a família na história, a família no contexto legal, a educação dos filhos e a família e o dinheiro.
Então vamos lá, vamos no texto primeiro. O que é família? Bom, dentre as várias definições dadas à família, vamos buscar uma que contemple em sua essência, levando em conta a natureza com que Deus adotou ao instituí-la lá no Éden. A definição etimológica da família, da palavra família, origina-se de um vocábulo latino que é familia. Esse, por seu turno, procede do termo fâmulo, que na antiga Roma era o escravo doméstico. Então, numa casa romana, havia muitos fâmulos, pedagogos, cozinheiros, artesãos e até gladiadores, dentro da mesma família, né? Era um conjunto. Toda essa criadagem era vista como a extensão do lar. Com o tempo, o termo família passou a significar estritamente a unidade básica de um matrimônio. O esposo, a esposa e os filhos resultantes da sua aliança. E assim a palavra começou a ser usada com esse sentido por várias línguas modernas. Não obstante os ataques da semiótica anticristã, isso é, mudar o sentido da palavra para ir de encontro ao cristianismo, para contradizer o cristianismo, a família ainda é vista como uma união conjugal entre um homem e uma mulher. Embora se esforcem por mudar-lhe o sentido, ela é o que é. Sem ela, a humanidade não cresce nem se multiplica. Sem ela, somos inviáveis. Então, agora, a definição sociológica da família, segundo a sociologia, a família é um grupo primário que não somente influencia, mas sofre influência de outros segmentos e pessoas. Partindo dessa premissa, então, a engenharia social do pós-modernismo procura minar-lhes as bases cristãs e tradicionais com o intuito de substituí-la pelo Estado. Aliás, isso não é tão moderno quanto se pensa. Experiências semelhantes a essa já foram realizadas em Esparta e também na União Soviética, mas resultaram em fracasso. A família não é um mero fenômeno social, nem pode servir de cobaia à sociologia. Ela antecede as organizações politicamente organizadas e logo é suficiente em si mesma. Isso é, a família, ela é o que é, porque antecede todo o conhecimento do homem. Foi criada no jardim do Éden, né? Lá no jardim, Deus já ordenou ao homem que crescesse, multiplicasse e enchesse a terra. Então, na essência, é uma sociedade e não deixa de ser um Estado, porque é a reunião de muitas famílias se cria cidade, estados e países, né? Haja vista a família israelita, por exemplo, tendo início com Abraão, tornou-se um poderoso reino de sacerdotes e profetas, influenciando poderosamente o mundo. É inaceitável, portanto, coagir a família com filosofias que buscam arruinar-lhes a unidade básica. Então, atentemos a esse alerta desse romancista francês Victor Hugo, que nasceu em 1802 e morreu em 1885. Victor Hugo disse: toda doutrina social que visa destruir a família é má. Quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final não é um indivíduo, mas a família.
E a definição teológica? A instituição criada por Deus, a família tem como objetivo básico a felicidade do homem e da mulher. Sua tarefa imediata é povoar a terra e dominá-la culturalmente. Foi-lhe confiada também a missão redentora, abrigar o Salvador da humanidade. Afinal, Jesus não foi gerado pela máquina do Estado, nem concebido pela engenharia social, mas dado à luz no seio de uma família tipicamente judaica. Iniciando-se com a união entre um homem e uma mulher, a família tem continuidade com os filhos. Não é uma sociedade civil qualquer. Trata-se de uma união que, apesar de humana, reclama foros divinos. Por isso, tem de ser protegida pelo Estado e amparada pela sociedade. Aqui tem alguma errada? Sim. Hã? Sim. Aí está errado. Aqui nós vimos que foi a tentativa de substituir a família pelo Estado, acabou fracassando. O texto 2, a família na história. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Numa poesia simples, em Provérbios 27, versículo 8, ela simples e bela, Salomão ressalta a importância da família para o indivíduo. Como viver isolado? Os que se ilham, não têm vida longa nem feliz. Precocemente desaparecem. Para evitar o isolamento de Adão, Deus criou-lhe Eva. Logo em seguida, instituiu o casamento, a celebração inicial da família aos olhos do Criador. Portanto, não basta um homem, uma mulher e um paraíso para que haja um lar. É imprescindível compromisso institucional e público. Então, como se originou o casamento? Como ele teve origem? Deus criou os céus e a terra. E na última etapa da sua obra, formou o homem do pó, mas sem misturá-lo às cinzas. Em seguida, descansou de todo o seu trabalho e, após o 7º dia, veio a declarar que a solidão não era boa. O que ele disse aí? Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora, para que ele seja idônea. Então, nesse momento, Deus age como um psicólogo dos psicólogos. Sabe que Adão, embora santo e ainda perfeito, jamais conseguiria sozinho trabalhar e aculturar a terra. A índole humana reclama compartilhamento, exige companhia, é familiar. Se Deus, que é Deus, acha o isolamento ruim, por que deixaria o homem retraído em si mesmo? Então a comunhão entre o Criador e a criatura era plena, mas não suficiente. Era plena a comunhão entre a criatura e a criação, mas irracional e insatisfatória. Portanto, a criatura reclamava não apenas comunhão, mas uma comunicação perfeita com uma criatura que lhe fosse imagem e semelhança. Fazendo Adão cair num profundo sono, o Senhor tomou-lhe uma das costelas e, com o material genético dela daí extraído, forma-lhe uma mulher. Deus foi além da clonagem mera e bizarra. Trouxe à vida um ser livre com arbítrio próprio. Agora no Éden havia um homem e uma mulher, mas ainda não havia um lar. E era preciso o quê? Uma instituição da parte de Deus e um compromisso por parte do homem. Por isso,
ao receber Eva das mãos de Deus, do Criador, pronunciou a Adão os seus votos nupciais. Ele disse: esta, afinal, é osso do meu osso e carne da minha carne, se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Como o pai leva a filha ao altar para entregá-la ao noivo, assim fez Deus no Éden. Conduziu Eva e apresentou-a a Adão. Ouvido o juramento do homem, pronunciou o Senhor a sentença que instituía o matrimônio. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, à luz da Bíblia, o casamento é uma união formal e pública entre o homem e uma mulher. Logo, é uma instituição heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Bom, vamos ver a união formal e pública. Devido à natureza, o casamento não pode ser um mero ajuntamento entre um homem e uma mulher. Ele requer a sua validade, tem uma cerimônia pública e formal, a fim de que os direitos e deveres entre os cônjuges sejam devidamente estabelecidos. Então, é uma aliança firmada diante de Deus e também diante da sociedade. As uniões realizadas informal e ocultamente, ainda que romanticamente motivadas, são contrárias à essência do casamento. Por faltar-lhes um caráter formal e público, fragilizam os cônjuges e, em especial, os filhos. É importante, pois, que as igrejas zelem pela formação ou formalização do matrimônio de seus membros. Dessa forma, cumpriremos as reivindicações divinas quanto à união entre o homem e uma mulher. E a união heterossexual? A essência física do casamento é a união entre um homem e uma mulher, conforme declara a Bíblia Sagrada. Ele diz lá em Gênesis 1,17, vamos ler? Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, somente a heterossexualidade pode ser considerada relacionamento conjugal ou sexual, pois implica no contato de ambos os sexos, masculino e feminino. O erotismo entre dois homens ou entre duas mulheres não é relacionamento, mas sim ato sexual. Além de contrariar o plano original de Deus, atenta contra as leis naturais por ele estabelecidas. Vamos, na lição 9, tratar mais sobre esse assunto. Bom, e a união monogâmica, O casamento, além de heterossexual, é igualmente monogâmico, isso é, um homem para uma mulher e uma mulher para um único homem. Embora alguns varões piedosos do Antigo Testamento hajam praticado a poligamia, Deus em momento algum deu-lhes a chancela. Em sua misericórdia, tolerou-a até que o seu povo viesse a compreender a natureza e a essência do casamento. Conforme declara Paulo aos filósofos em Atenas, não leva a Deus em consideração os tempos da ignorância. Então, depois do cativeiro babilônico ocorrido em 586 a.C., a poligamia já não era praticada pelos israelitas. Pelo menos não temos nenhum registro pós-exílico. O que havia, infelizmente, era o divórcio injusto, covarde e generalizado, mais ou menos como hoje. A união indissolúvel.
Se biblicamente considerado, o casamento só pode ser dissolvido por esses três motivos, que é morte, infidelidade e abandono. Romanos 7,2, Mateus 19,9 e 1 Coríntios 7,15. Excetuados esses casos, o divórcio ele é inadmissível. Okay? Infelizmente, essa praga já se faz bem difundida entre o povo de Deus. Aliás, é encontradiça até mesmo entre os obreiros. Em nada nos diferenciamos dos israelitas do tempo de Malaquias, que repudiando suas esposas, apegavam-se às estrangeiras. Quem agia assim não era o homem comum, era o ministro do altar. Para coibir essa vergonha e estancar as lágrimas das mulheres judias, o Senhor envia-lhes o profeta com uma mensagem enérgica, urgente e também carregada de juízos. Através do seu arauto, Deus enfaticamente declara, vamos ler? Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então Deus odeia o divórcio, o repúdio, que antigamente era assim, que hoje também acontece. O homem já, por qualquer motivo, divorciava da mulher, errou a comida, queimou o pão, queimou a carne, queimou o arroz, eu mandava a mulher embora e já casava com outra. Aí, quando questionaram Jesus sobre isso, ele disse, Moisés permitiu pela dureza dos vossos corações, mas foi estabelecido leis para também dizer quando um homem podia se divorciar. E agora nós vimos aqui que tem apenas três motivos que a Bíblia aceita, tolera, não é que a Bíblia quer, mas tolera o divórcio, que é a infidelidade, o abandono e que mais? A morte. Ok? Para o sacerdote, simples divórcio. Para Deus, mais do que a separação, repúdio desumano, cruel e injustificado. É necessário, pois, que a Igreja de Cristo volte à Bíblia Sagrada, implore por um avivamento ético e moral e restaure a família evangélica. Caso contrário, não sobreviveremos à falência do lar cristão. 7, D, 8 e 9, 10 e 11, C, né? A família no contexto legal. As legislações humanas sobre a família ainda refletem o propósito divino quanto ao casamento. Do Código de Hammurabi à Declaração de Direitos Humanos da ONU, há unanimidade em se definir a família como uma união pública e formal entre um homem e uma mulher, juntamente com os filhos advindos da sua aliança. Até mesmo nações permissivas, como a antiga Grécia e a velha Roma, ressaltam a importância da família tradicional. Mas a pós-modernidade, com as suas propostas bizarras e anticristãs, busca agora apresentar uma família que encampe a pretensões de minorias insolentes e ditatoriais. Aos seus olhos, qualquer ajuntamento é família. 2 homens ou 2 mulheres? Para essa gente, tudo é família. E como tal, tem de contar com a proteção das leis e assistência do Estado e até a bênção da igreja. Eles exigem até isso. Suponhamos que tais parcerias venham a ganhar outros foros. Como nos haveremos? Isso é, como vamos nos comportar? Antes de buscarmos uma resposta, atentemos a essa premissa básica. Nem tudo que é legal é moral.
Ok? Portanto, vamos acompanhar atentamente o trabalho do legislador, aquele que faz as leis, né? Para que não acabe por desamparar a família tradicional e bíblica. E como veremos a seguir, as legislações desde a antiguidade ainda primam por realçar os valores da família tradicional. Por exemplo, na Mesopotâmia, redigido em torno de 1700 a.C., o Código de Hammurabi reconhece como casamento a união formal e pública entre um homem e uma mulher. O legislador, que também era rei, Hammurabi era rei, foi claro e enérgico ao defender o matrimônio. E no artigo 128 ele preceitua: se alguém toma uma mulher, mas não conclui um contrato com ela, isso é, não assina uma lei, né, um casar no civil, como a gente chama hoje, esta mulher não é esposa. No intuito de preservar a família e com esta a sociedade. Então a lei punia rigorosamente a infidelidade conjugal. Quer dizer, 1700 a.C., já esse rei formulou essa lei conforme a Bíblia. A Bíblia já diz isso. Deus, ele legalizou o casamento de Adão e Eva, porque ele mesmo foi que levou Eva até Adão, e Adão então fez seus votos a Eva, dizendo: esta, pois agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada varoa, e porque do varão foi tomada, ele então tomou Eva para si como esposa, formou então uma família. Então Hammurabi, ele foi responsável pela continuidade histórica da Mesopotâmia por vários séculos. Então, a Mesopotâmia era um dos países mais importantes da época, e os semitas, que eram os descendentes de São, de Noé, dos filhos de Noé, foram para essa região, porque Abraão veio dessa região também, os semitas, né? E com a ascensão da Assíria e da Babilônia, porém, os seus princípios, esses princípios que eram estabelecidos e padronizados, eles começaram a cair em desuso, condenando ao desaparecimento os impérios do Vale do Eufrates. Quer dizer, quando os países, os impérios, eles relegaram a instituição da família em segundo plano, não demorou muito para que esses impérios ruíssem. Roma foi assim, Babilônia foi assim, a Grécia foi desse jeito. Sempre houve esse tipo de coisa. Quando começam a atacar a família, a sociedade começa a se corromper, e daqui a pouco a força da nação começa a cair até que se dilui. É o que está acontecendo no mundo hoje. As nações estão perdendo sua força. Os jovens hoje crescem sem querer ser aqueles homens viris como antes, e são mais ou menos afeminados, tem muitos trejeitos, muito delicados, e tem medo de tudo, e não estão prontos para nada, para uma guerra, para um exército, para nada. Então, isso não é generalizado, ainda existe o remanescente, mas é essa a intenção dessa ideologia, para erotizar crianças, para que elas, durante o crescimento, percam a virilidade. E elas não sabem se é homem, se é mulher, porque eles confundem a mente delas, e as crianças acabam confusas e ficam impotentes, medrosas, sem estrutura familiar, e facilmente dominadas. É isso que está acontecendo. Será que o mesmo não ocorre hoje, com as nações modernas? Nós estamos vendo isso. A história não se repete, mas nossos erros
E, em consequência, sim, se elas começam, porque não é da mesma forma, mas muda a embalagem, mas o efeito é o mesmo, destruição. E na Grécia, por exemplo, no grego antigo havia uma palavra que descrevia lindamente a família, que é epistion. Numa tradução quase poética, significa aquilo que está perto do fogo. Então, eles tinham essa crença sobre coisas que levavam, porque o homem foi feito adorador. Se o homem não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer coisa, uma pedra, um pau, uma imagem. Ele adora qualquer coisa, porque o homem é adorador. O sol, né? As coisas, animais. Era uma referência à adoração doméstica, que todas as noites reunia o pai, a mãe e os filhos ao redor de uma chama que era sagrada. E assim como o fogo é necessário à vida, o ardor do sentimento era indispensável à união familiar na Grécia daqueles dias. E para manter a flama do lar grego, Solon, que viveu 638 a 558 a.C., ele elaborou várias leis a fim de proporcionar o quê? Um amparo à família. Ele sabia que sem família bem estruturada, a nação arruína-se. Por isso dedicou boa parte das suas leis a protegê-la. Hoje, amados, tem pessoas que estão tão obcecadas pela modernidade e eles se levantam de uma forma violenta, ríspida e odiosa contra aqueles que defendem a família tradicional. Muitos pais estão deixando os filhos fazer as suas próprias escolhas porque ele que quis fazer o quê? Olha, enquanto o filho está debaixo do nosso teto, ele tem que seguir as regras e as leis da casa. Fora disso, as consequências serão terríveis. Eu avisei para muitos pais na época nas igrejas, quando os filhos começaram a sair para outros lados, e eu falava para os pais: estabeleçam regras, coloquem conforme a Bíblia, instituam essas regras e limites para eles. Eles não sabem, eles são aventureiros. O adolescente, ele é aventureiro, ele quer explorar coisas que muitas vezes não vai ter volta. E eu falei: se vocês não seguirem esse conselho que é bíblico, preparem-se para chorar com a perdição dos seus filhos. E hoje está muitos pais chorando por causa disso. Não vai mudar isso porque a sociedade mudou, os costumes mudaram. Tudo pode mudar, mas a Bíblia não muda. A Bíblia é infalível, inerrante, poderosa e atual palavra de Deus. A Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda não saiu na banca e nem o noticiário que foi dado na televisão. Então, quanto à infidelidade conjugal, era rigoroso também. O adúltero era punido e a adúltera não poderia ficar impune. Que a harmonia do casal fosse mantida. Então, essa lei que foi criada em 638 a 558, por esse Solon que viveu nessa época, ela tinha como base de uma nação, de um Estado, a instituição protegida da família tradicional para que se mantivesse inteiro a nação, para que não fosse destruída. Hoje muitas nações já estão se destruindo, se autodestruindo, exatamente por causa dessa liberalidade. Embora a pederastia é o homossexualismo, tá? Fosse comum entre os gregos, Solon buscou preservar a família tradicional.
Você pode ver que nas imagens que aparecem dos gregos, aparecem sempre homens nus, corpo bem trabalhado, que era o fisiculturismo para eles, era uma espécie de adoração ao corpo. Eles tinham dava muito valor ao físico, né? Que eles viviam para isso, matéria. Só que tudo isso acaba, tudo isso se corrompe, se corrói, envelhece, se perde, morre. Mas Solon sabia que o casamento só pode ser constituído por um homem ou mulher, e jamais por 2 homens ou por 2 mulheres. E também na Roma antiga, diz a lenda que no início da República Romana, as leis eram mantidas em absoluto sigilo e só os pontífices lhes tinham acesso. E assim, aplicavam-se aos plebeus, que sem ninguém para defendê-los, sofriam todas as penalidades. Os deveres e muitos, os direitos nenhum. Mas em 462 a.C., Gaius Terentilius, né, inconformado com tanta injustiça, pleiteou junto ao governo fossem os códigos conhecidos por todos os romanos. Pressionados, os legisladores compendiaram, né? Eles fizeram compêndios, vários livros, né? Com essas leis, que ficou em 12 tábuas, ok? Aqui você tem nesse quadro a cerimônia matrimonial da Roma Antiga. Nós não vamos ler porque ela vai levar um tempo maior e ela não vai, já o que foi falado aqui é o que é explicado aqui. Os irmãos sabem que a Roma, ela teve, no começo, era um império muito forte e dominador. Até na época de Jesus, era eles que dominavam. Mas com o passar do tempo, foi se criando, até mesmo tem um filme que existe por aí, que chamado, o nome dele eu não me lembro agora, mas ele é um livro que mostra a promiscuidade na corte romana. Promiscuidade que tinha todo tipo de permissividade sexual, e por isso foi enfraquecendo, até que se dividiu em 2, né? E depois desapareceu. Então é isso que acontece quando os homens escolhem sair fora daquilo que Deus estabeleceu como estrutura, como a família e também uma nação. E no Brasil? Nossa Carta Magna, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988 no Brasil. Nessa época ainda era possível trabalhar com valores tradicionais e cristãos. Aliás, ainda era possível trabalhar com o verdadeiro significado das palavras. Mas desde então, a semântica vem sendo violentada por minorias intolerantes, ditatoriais, e que não respeitam os princípios da família cristã. Em seu artigo 1514, o Código Civil Brasileiro leva em conta os valores tradicionais ao dispor sobre o matrimônio. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer um vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. Trata-se, pois, de uma disposição conservadora, mas devido às pressões de certos grupos,
luta-se agora para desconstruir legalmente essa definição. A partir daí, qualquer ajuntamento será considerado família. É hora de o povo de Deus reagir e mostrar o que diz a Bíblia. A lei até pode ser mudada, mas a palavra de Deus não. Enquanto houver céu e terra, a família será a célula mãe, célula máter da sociedade. Quanto à sua constituição básica, jamais será alterada. Ela é o que é: um homem, uma mulher e os filhos daí advindos, exatamente como Deus estabeleceu no jardim do Éden. Se gays e lésbicas querem formalizar suas parcerias, que o façam. Todavia, que não constranjam o legislador a definir tais união como família. Não podemos aceitar essas coisas. E as Nações Unidas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconhece como família a união entre um homem e uma mulher. No artigo 16 da sua Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela especifica, vamos ler? A partir da idade núbia, aquela idade que a pessoa já pode decidir se quer casar ou não. Idade núbia, ok? Vamos lá. A partir da idade núbio, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Amém. Então, essa idade núbia é a idade mínima para se casar. Tanto é que quando jovens querem se casar e ainda não têm a idade de maioridade, eles têm que ter autorização dos pais para poder casar, né? A lei. Bom, conquanto liberal e permissiva, mas a ONU ainda não se sentiu à vontade para alterar o conceito tradicional do matrimônio, né? O lobby gay, contudo, empenha-se por apagar a noção cristã de família em todos os códigos e legislações. Caso isso ocorra, o que será da humanidade, né? Infelizmente. Bom, aqui ele fala sobre algo importante que nós queremos até dar para ler, isso aqui, ó. Legislações humanas versus a legislação divina. Isso é, leis humanas versus leis divinas. Lembremos-nos de que nem tudo que é legal é também moral e bíblico. Conquanto as legislações humanas ainda reflitam o propósito divino para o casamento, algumas de suas colocações são sutilmente contrárias à Bíblia. Tomemos, por exemplo, esse trecho do artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU. Diz assim: o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Não discordamos sobre a raça ou a nacionalidade. Quanto à religião, porém, ficamos como a Bíblia ordena. O que a Bíblia ordena? Vamos ler? Não nos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo.
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, veja que biblicamente o crente deve procurar uma jovem, um jovem, biblicamente ele tem que procurar alguém da família de Deus. Não precisa ser da mesma igreja, mas tem que ser de Deus. Família de Deus. O que é a família de Deus? Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e adoram a Deus. Esse é o que a Bíblia diz, não é isso que a igreja escolhe. A igreja não pode escolher o que a Bíblia não escolhe. A igreja não pode criar normas que a Bíblia não autoriza. E se a Bíblia está dizendo isso, então a igreja segue o que a Bíblia diz, independente de que alguém concorde ou não. É a Bíblia, não é o homem, não é o pastor, não é a igreja. Então nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus. E interessante que no Antigo Testamento Deus proibia que os seus filhos contraíssem matrimônio com os filhos das nações ímpias, exatamente por causa das suas religiões pagãs, que os levariam à apostasia. Nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, essa é o que a Bíblia ordena, ok? O 13, que letra que é? Desculpa, o 12 é, primeiro 12. 12 é? D. 13, E. 14, B. E 15, A. Vamos lá. Agora, a 16 é C. Tá certo? Eu falei, estou engolindo alguma coisa aí já. Bom, se nós agora temos aqui mais 3 textos, né? Vamos ao texto 4 agora. Tem 6, né? 5, é verdade. 5. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um break agora e a gente continua, 9 horas, a gente continua a lição, o texto 4 vai até o 5. Os 2 textos são compridos, são longos, né? Então, vamos deixá-los